Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Hoje nós seguimos aqui com a nossa leitura diária da Palavra de Deus. Nós começamos esse propósito aí para ler toda a Bíblia. Hoje nós estamos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2. Esse episódio vai ser só sobre o versículo 2, porque o versículo 3 também é muito importante, tem muita informação. Então vai ficar muito corrido se eu colocar os dois versículos juntos. Então nós vamos ler o versículo 2, que tem umas histórias muito interessantes. Nós podemos meditar e aprender mais da palavra de Deus, amém? Então, meus irmãos, nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2. Eu peço que você abra sua Bíblia e leia junto comigo, amém? Está escrito assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe do Senhor Jesus disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu, versículo 4: mulher, o que eu tenho contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que o meu filho disser. Perto dali havia 6 talhas de pedras usadas para as purificações dos judeus, e cada uma cabia entre 80 e 120 litros. Jesus lhe ordenou: enchei de água as talhas, e elas se encheram completamente. Então lhe disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável da festa. E assim eles fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora eu soubesse que os atendentes haviam tirado a água, chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, serve o inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. E este milagre em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. E ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E depois disso ele desceu para Cafarnaum com a sua mãe, seus discípulos e seus irmãos, e ficaram ali poucos dias. Amém, meus irmãos? Primeiro, aqui no capítulo 2, ele conta praticamente 2 histórias, né? A primeira, o casamento, e a segunda, Jesus na Páscoa no templo. E o casamento é interessante. Jesus foi convidado para um casamento, no meio desse casamento acabou o vinho. E o vinho, ele representa a alegria do Espírito Santo. O vinho representa a união entre o casal. Então, o vinho, ele é muito importante nessa cultura judaica, desde aquela época até hoje em dia. Ele é muito importante. Muitas pessoas dizem: não, mas o que o Senhor Jesus fez é suco de uva, porque não tinha álcool. Não, meus irmãos. Vinho era vinho, suco de uva era suco de uva. O que o Senhor Jesus transformou aquela água foi em vinho, porque o vinho representa isso. Ele representa a alegria do Espírito Santo e ele representa essa união entre o casal, que a alegria de Deus permaneça na união entre o casal. Quando acabou o vinho, o Senhor Jesus ele faz esse grande milagre, incitado pela sua mãe, é claro, e aí ele fala: ainda não chegou a minha hora de eu me manifestar como eu quero me manifestar por completo, como Salvador. Porém a Bíblia já diz que ele já tinha os discípulos junto com ele, já tinha os seus irmãos junto com ele e a sua mãe. Presta bem atenção nisso. Por quê? Porque todos já criam naquilo que o Senhor Jesus já estava pregando ao coração deles. Então o Senhor Jesus, o Evangelho de João, ele não é sinótipo junto com os outros, mas ele dá de entender, como nós podemos compreender, que quando o Senhor Jesus, após Lucas 4, que ele é tentado, ele começa a pregar, e os seus discípulos vão se chegando perto dele, foi nesse período de tempo que eles se encontraram nessa festa. Jesus já era conhecido como um grande mestre, como um grande pregador. Ele já ministrava a palavra aos corações, mas agora chegou o momento de ele mostrar o poder de Deus. E a primeira coisa que ele mostra é isso, que ele pode transformar algo comum em algo maravilhoso. Algo comum como a água, ele pode transformar em vinho, que representa a alegria verdadeira de Deus e a alegria do Espírito Santo de Deus. E aí eu creio que é nisso que o Senhor Jesus, que ele quer falar ao nosso coração. Ele pode transformar algo comum em algo maravilhoso, como aquele vinho, como o próprio mestre falou: olha, no começo todo mundo bebe um vinho bom, mas no final fica o piorzinho. Mas olha, eu vou te dizer que este vinho, ele é
excelente, ele é maravilhoso. E é isso que Jesus quer fazer no nosso coração. Ele quer transformar aquilo que é comum em maravilhoso diante dele. É só chamar ele para dentro da nossa festa, que é a nossa vida, amém? E vamos continuar. O versículo 13 diz assim: ao aproximar-se da Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém e encontrou no pátio do templo o que vendiam bois, ovelhas, pombos, além dos cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do pátio do templo, bem como as ovelhas e os bois, e esparramou o dinheiro dos cambistas e revirou as suas mesas. Então disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façais da casa do meu pai um mercado. Versículo 17. E os seus discípulos lembraram que estava escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus protestaram, perguntando: que sinal você nos mostra como prova que tem autoridade para acabar com isso? E Jesus respondeu: eu destruirei esse santuário, levantarei em 3 dias. Os judeus prosseguiram: esse santuário levou 46 anos para ser edificado, e tu o levantarás em 3 dias? Mas o santuário ao qual ele se referia era o seu próprio corpo. Quando ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos se lembraram disso que ele dissera, e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. E encontrando-se em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos que viram os seus milagres que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos, e não precisava que algum desse testemunho sobre cada um deles, porque ele bem sabia o que estava dentro de cada um dos seus corações. Jesus, ele começa agora o seu ministério com milagres, maravilhas, ele começa a arrebatar pessoas. E olha que interessante, na Páscoa ele vai no templo. O que acontecia ali? Havia essas pessoas vendendo aqueles animais, aquelas ofertas que eram utilizadas para perdoar a expiação dos seus pecados, que era utilizado pelos sacerdotes dentro do templo. Mas o que ocorria ali? Ocorria uma corrupção. Assim, a pessoa tinha um problema, ela falava com o sacerdote falava assim: olha, vai ali, mas eu quero que você compre uma pomba. Ele saía para fora e ele via aquela banca de pomba já ali na sua frente. O que ele fazia? Ele comprava por dinheiro e levava a pomba ali que o sacerdote tinha falado. Só que o sacerdote, ele tinha esquema com a pessoa que estava vendendo a pomba, dividia o lucro. Então ele fazia o quê? Ele colocava uma imposição para a pessoa ser abençoada, para ela gastar um dinheiro para quê? Para que ele tivesse lucro para ele mesmo. E é isso que nós precisamos entender o que diz a palavra de Deus aqui, nessa parte do capítulo 2. O que o Senhor Jesus está dizendo para nós. Todos aqueles que prometem bênçãos de Deus vendendo alguma coisa, meus irmãos, está debaixo da corrupção. Está transformando a casa de Deus em mercado. E cada um deles, Deus, ele faz como diz a palavra de Deus aqui. O Senhor Jesus, ele pegou um chicote e bateu nas costas dele e expulsou eles da casa de Deus. Não é a casa de Deus que é má, mas são pessoas que são corruptas e querem trocar aquilo que é de Deus, aquilo que é espiritual, aquilo que é bênção de Deus, por troca de dinheiro. Quando as pessoas vierem oferecer alguma coisa, alguma bênção por troca de dinheiro, não aceite isso na tua vida. Ainda que a promessa seja a mais maravilhosa possível. Quer promessa maior do que eles tinham na época? Você ser perdoado por Deus, que seus pecados fossem todos limpos, somente comprando algo na banquinha ali do lado. Não tem oferta melhor do que essa, meus irmãos. E é isso que o Senhor Jesus repreendeu. Vocês estão querendo fazer as pessoas gastarem dinheiro para receber aquilo que é dado de graça do céu, daquilo que é dado de graça para aquele que crê. Não faça isso. E eles ainda foram contra o Senhor Jesus. Mas quem é você para acabar com tudo isso? Quem é essa autoridade? O Senhor Jesus falou assim: ó, eu vou destruir esse templo, mas no 3º dia eu vou levantar ele novamente. Quer dizer o quê, meus irmãos? Hoje em dia nós não precisamos nem comprar um animal, nem pagar nenhuma oferta, nem dar um desafio para que nós recebemos alguma coisa de Deus como perdão das nossas vidas. Nós não precisamos. Se Deus colocar no teu coração para você fazer algo, ajudar alguma vida,
faça, mas não entenda que ninguém pode impor a você receber alguma bênção do céu por troca financeira, por troca de dinheiro. Isso é corrupção. É isso que o Senhor Jesus mostrou nesse capítulo 2. Que nós não podemos aceitar. Naquele momento os olhos estavam fechados, como ele diz aqui no versículo 22, que diz o quê? Que quando Jesus ressuscitou, eles entenderam a palavra de Deus. Jesus já ressuscitou, que nós viemos compreender essa palavra de Deus, que as coisas de Deus são recebidas pela graça de Deus, pela fé no Senhor Jesus, pelo amor que Deus tem pelas nossas vidas, não por comprar um feijão, comprar alguma coisa, comprar um lencinho, comprar uma Bíblia especial. Não, isso é, meu irmão, corrupção. E é isso que Jesus não aceita. E Ele nunca vai aceitar nas nossas vidas. Essas são as lições que está escrito aqui no capítulo 2, amém? E amanhã nós seguimos no capítulo 3. Se você chegou aqui até aqui, que abençoe a vida das pessoas compartilhando esse vídeo, curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal, para que mais pessoas possam receber dessa palavra de Deus e sejam alimentadas e abençoadas com ela, amém? Que Deus abençoe a tua vida.